Ok, estamos de volta. Correção da prova da Unesp, prova de língua portuguesa e prova realizada no dia 17 de dezembro. E vamos chamar aqui o professor Osmar, que eu tenho grande estimação, grande amigo, e afinal de contas ajudou o senhor Mendel em 1960. Enquanto Mendel ia plantando ervilha, o Osmar ia anotando as frases de Mendel para escrever o livro Genética. Ô, genética maldita, não é isso? Genética. Mas graças a isso é que você está aqui, tá vendo, Tonis? Tá vendo? Pois Bom, é. O Osmar vai comentar com a gente agora a questão 7, 8, 9, 10 e também a redação aí da prova de língua portuguesa. Com você, Osmar. A questão número 7 volta àquele soneto do Cruz de Souza, Alma Fatigada, como você acabou de ver. Aí, tomando por base o soneto como um todo e considerando que Cruz de Souza foi um poeta simbolista, aponte a relação de sentido que há entre os termos carnal, 7º verso, e argilas, 14º verso. Carnal nos remete diretamente à parte sexual, à parte física. Argila é um termo bíblico, lembra o ditado bíblico típico dessa tendência do simbolismo, que é exatamente essa característica de voltar ao lado místico, né? Tu és pó e em pó hás de tornar. Então aqui você tem o lado da poesia, da busca, do etéreo, do distanciamento de referências concretas e a poesia do vago. Então aí está a analogia entre argila e carnal. Carnal nos remetendo à parte física e argila à parte tipicamente bíblica. Então a questão número 7 é a questão em cima dessa característica típica do simbolismo. A questão número 8 é sobre um poema do Alberto de Oliveira. Então aí está, um poema está aí logo em seguida, você já viu aí, e pergunta aí, no poema de Alberto de Oliveira encontra reflexões sobre a natureza e a intensidade do amor, particularmente na última estrofe apresentada a consideração do amor como irradiação divina, apesar de beleza poética, deixa de ver a existência de um preconceito do eu pragmático em relação à diferença entre o homem e outros animais. Aponta esse preconceito as diferenças de julgamento de valor. Observa bem que ele coloca o amor como irradiação divina, considerado o ser humano como um amor distante, um amor maior, um amor grandioso. Enquanto que ele coloca os animais, as outras espécies, num plano inferior. Então o preconceito aí é colocar o homem num plano superior. Isso está claro no texto dele. Então é a visão do amor maior, que é o amor do homem, e o amor do verme, da campina, do inseto, num plano inferior. Então era o aluno olhar o texto e a resposta apareceria normalmente. Na questão número 9, o Alberto de Oliveira é um poeta parnasiano, trabalha com versos dodecassílabos, versos 12 sílabos alexandrinos, intermeado com versos hexassílabos, versos de 6 sílabas. E há um verso aí em que ele traz uma palavra aí, a palavra fluido. Cuidado com essa palavra. Nós temos fluido, que é o substantivo, e temos fluido, que é o particípio do verbo. Aqui o autor não podia usar a palavra fluido, que é o particípio de fluir. Ele tinha que usar necessariamente aqui a palavra fluido, porque se ele usasse fluido, iria dar um hiato. Ele não pode. Se desse o hiato, ia ficar um verso de pé quebrado. Portanto, o correto aí é fluido mesmo. É só não olhar a atenção e fazer a expansão do verso, que não tinha como errar. Portanto, aí está. É fluido e não fluido. Lembrar que fluido é o substantivo. Fluido é o verbo, é o particípio do verbo, certo? Eu acho que aí era só olhar o alma, o asma movendo do mesmo fluido estranho. Observa então que aí daria corretamente a alma ou asas movendo o mesmo fluido estranho. Tem que ser fluido, portanto, certo? E na questão número 10 vem a tirinha de um rapaz aqui, cujo nome não é muito comum, que é o ladrão Ituro Sagarai, que é exatamente uma questão sobre as tirinhas. Eu estava insatisfeito com minha aparência pessoal. Aí está o primeiro quadrinho. Então fiz várias plásticas. Agora estou insatisfeito com a minha aparência pessoal. Aí você vê, está insatisfeito com a sua aparência, mudou a aparência e está insatisfeito com a sua aparência pessoal. Aqui naturalmente vai dar uma questão final, que é a perda da sua individualidade, perda da sua identidade. Não teria grandes dificuldades em um aluno chegar a isso, não, né? Quer dizer, buscou uma nova forma, achou uma nova forma, mas está insatisfeito porque perdeu a sua identidade. Com relação às questões de literatura, textos,
É uma prova bem elaborada, deixando o aluno que tem um colegial médio, que estuda, que lê, fazer a prova tendo uma visão geral da literatura. Tem que eles abordaram temas aqui que envolvem desde um autor moderno, simbolista, parnasiano, um autor de agora. Portanto, não há como fugir do programa oficial. A prova abrange o programa oficial do segundo colegial, de ponta a ponta. Quem tem um primeiro, segundo, terceiro colegial, que faz o trabalho, que estuda direitinho, foi bem na prova, mas requer leitura, requer aplicação. Na questão da redação, a redação é uma questão agora muito bem colocada, vários textos, um texto, por exemplo, com a crônica do Olavo Bilac, que diz que para ser popular, ser importante, basta às vezes ser um assassino, ser um bandido, qualquer coisa, ladrão, etc. Um texto do entrevista do Pedro Cardoso, que ele fala do ser famoso, ou ter sucesso do teatro famoso da TV. Um texto do Drummond, que ele mostra um menino que já aos 15 minutos depois de nascido já está sendo entrevistado, fotografado, já está cansado disso. Um texto ainda do Camões, do Velho do Restelo, falando da glória de mandar. E falando de fama, a deusa da mitologia, sem cabeça, sem olhos. É uma tendência moderna do homem ser julgado pela aparência, o hedonismo, a preocupação com a beleza. Essa questão de ser importante, de ser popular, essa questão de ser ídolo é muito forte hoje no dia a dia. Mas há pessoas como intelectuais, assim por diante, que com opiniões bastante diversas. Ser importante é também perder sua individualidade, ser ídolo é não ter vida íntima. Tudo isso podia ser abordado na questão da redação. O que é ser importante, o que é ter uma vida sem privacidade, o que é não viver para si, viver para os outros. Porque é uma questão onde o aluno podia discorrer longamente sobre o texto, até colocando com experiências pessoais. E isso tudo dentro da norma culta da língua portuguesa, dentro da dissertação. De modo geral, a prova é boa, requer do aluno conhecimento, requer do aluno leitura e, acima de tudo, um aluno que tem o hábito de ler com frequência. Se não fizer isso, não tem jeito. Acabar com aquela história do eterno menino que lê e não sabe o que está lendo. Ou seja, aquela formação chamada profissional de formação educada. Tem que conhecer o que faz e, além do mais, ter domínio de outras formas de linguagem, entre elas a literatura. Tá bom, Antônio? Por hoje é só. Até a próxima. É isso aí. Daqui a pouco mais resolução na TV Resolução.